Fala galera, trazendo mais uma videoaula para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Física Einstein e suas tecnologias. Aqui quem fala é Jackson Gomes e o tema é cinemática vetorial. Então iremos resolver alguns exercícios relacionados à cinemática vetorial, que é justamente falando sobre a velocidade vetorial. Colocando em prática, os exercícios serão resolvidos das páginas 83 e 84. Então os exercícios que eu estou resolvendo é do livro Física Aula por Aula, editora FTD, autores Benigno Barreto e Cláudio Xavier. Então a primeira questão é: um avião desloca-se a 30 km na direção norte-sul, sentido de norte para sul. Em seguida, percorre 40 km na direção leste-oeste, sentido leste para oeste. Faça a representação desses vetores de deslocamento. Então, de primeiro momento, teremos que desenhar os pontos cardeais. Então, eu vou fazer aqui a estrela dos pontos cardeais. E na parte superior, norte. Na parte inferior, sul. Isso na direção vertical. Na direção horizontal, do lado direito, leste. Do lado esquerdo, oeste. Então eu vou desenhar os vetores dessa forma, me baseando pelos pontos cardeais. Então o avião desloca-se 30 km na direção norte-sul. Norte-sul significa dizer que é na direção vertical. Beleza. Sentido norte para sul. Então o primeiro vetor terá justamente isso daqui, ó. Vou colocar o que pediu. Então aqui o módulo dele será o que? 30 km. Beleza, norte e sul, né? Saindo daqui, da parte superior, indo para a parte inferior. Então ele tem o que? Sentido para baixo e a direção vertical. E em seguida percorre 40 km na direção leste-oeste. Então na hora que ele fala direção leste-oeste, ele está dizendo direção horizontal. E sentido de leste para oeste. Então ele vai ter o sentido para a esquerda. Eu vou colocar aqui o vetor. Então vamos fazer o desenho. Vou colocar aqui certinho. A seta para onde está apontando, para o lado esquerdo. E o módulo do vetor, vou subir um pouquinho mais aqui para vocês enxergarem. O módulo do vetor será quanto? 40 km. Então lá está pedindo para fazer justamente essa representação dos vetores de deslocamento. Então aqui o ângulo, né, não está pedindo, mas aqui o ângulo entre esses dois vetores será um ângulo de quanto? 90 graus. Então lá está pedindo para determine a intensidade do vetor deslocamento resultante. Então eu quero saber o vetor resultante, que vai ser representado pela letra R. A representação aqui do deslocamento, aqui a letra A, né? Já foi feito, vamos fazer a letra B, que é justamente descobrir esse vetor resultante. Então aqui os vetores, né, deu um ângulo de 90 graus, se deu um ângulo de 90 graus, vou utilizar o teorema de Pitágoras. Então será utilizado o teorema. Então utilizando o teorema de Pitágoras, então eu sei que a fórmula é quem? A hipotenusa ao quadrado vai ser igual a quem? A soma dos catetos ao quadrado. Então vamos fazer. Então, olhando aqui para a representação, quem está representando a hipotenusa? Vai ser justamente o vetor resultante. Então, vamos lá. O vetor resultante ao quadrado vai ser igual a quem? A soma dos catetos ao quadrado. Quem está representando os catetos? 30 e 40. Então vamos fazer 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. O vetor resultante será igual a quanto? 30 ao quadrado significa dizer que eu vou repetir a base multiplicando duas vezes por causa da potência. Então 30 vezes 30 vai ser igual a quanto? 900. Mais 40 vezes 40 vai dar igual a quanto? 1.600. Então o vetor resultante, que aqui estava ao quadrado, vai para o segundo membro de que forma? Radiciação. Então vai ser a raiz quadrada de quanto? De 2.500. Então o vetor resultante vai ser igual a raiz quadrada de 2.500 vai ser igual a quanto? 50 km. Então o módulo ou intensidade será esse valor aí. Então, eu diminuir aqui para ver todo o cálculo. Beleza, questão fácil, deu o teorema de Pitágoras. Então, foi só preciso tirar os vetores, né? Dizendo a sua direção e sentido, e calcular o vetor resultante. Era a letra B, está pedindo a intensidade do vetor deslocamento. Então, a intensidade ou módulo, que é conhecido, vou calcular dessa forma. Então, vamos lá para a questão 14. Observe o esquema que representa parte de um mapa de um bairro que as ruas se cruzam.
formando ângulos de 90 graus. Considere que os vetores V1, V2, V3 e V4 representam as velocidades dos veículos 1, 2, 3 e 4 que se movimentam nessas ruas. De acordo com as informações dadas, examine a veracidade das afirmações. Então está perguntando as questões verdadeiras ou falsas. Então dá para observar aqui, de acordo com o mouse, eu vou ter um veículo aqui V1, V2, V3 e V4. Então o veículo V1, V2 e V4, vou anotar aqui, V1, V2 e V4, eles têm a mesma direção. Que direção seria essa? Horizontal, ok. E o veículo V3, direção vertical. Então vamos analisar as questões vendo a direção e o sentido. Vou subir aqui um pouquinho, ou melhor, vou diminuir aqui. Então vamos ver lá as afirmações. A letra A, os vetores V1 e V2 têm a mesma direção e sentido. Então vamos observar aqui, V1 e V2 têm a mesma direção, porém o sentido é diferente. Um está indo para o lado esquerdo, dá para observar bem aqui a seta, um indo para o lado esquerdo e o outro indo para o lado direito. Então a letra A, falso. Tem a mesma direção, mas sentidos o que? Opostos. Um está indo opostos, sentidos opostos. Um está indo para o lado esquerdo e o outro está indo para o lado direito. Letra B. Os vetores V4 e V1 têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ok, a direção de V1 e V4 é horizontal e tem o mesmo sentido. Todos os dois estão caminhando para o lado esquerdo. Beleza, verdadeiro. Porque os dois têm a mesma direção e o mesmo sentido, a direção horizontal e sentidos para a esquerda. Letra C. Os vetores V4 e V3 têm direções diferentes. V3 e V4, direções diferentes, verdadeira, porque o V3 está na direção vertical e V4 está na direção horizontal, verdadeira. E a letra D, os vetores V2 e V4 têm direções diferentes e mesmo sentido. Então vamos analisar. V2 e V4 têm direções diferentes? Não. As direções são o que? Horizontal. Ó. Todos os dois estão nessa direção horizontal. Mesmo sentido também não. Um está caminhando para o lado esquerdo, que é V4, e V2 está caminhando para o lado direito. Então é o que? Falso. Beleza, era só para ver a direção e o sentido. Questão 18. Amélia caminha diariamente percorrendo os quarteirões próximos de sua casa, como mostra a figura. A letra A. Calcule a distância percorrida por Amélia entre os pontos A e B. Então vamos lá para a letra A. Então dá para observar bem aqui que o quarteirão na sua direção horizontal equivale a 400 metros e na sua direção vertical 300 metros. Então caminhando aqui, saindo do ponto A até bem aqui, ela vai ter caminhado quantos metros? Se é na direção horizontal, se ela percorreu um quarteirão, 2 quarteirões, na direção horizontal significa dizer que aqui dará 800 metros. Então, caminhando daqui até aqui serão também mais 2 quarteirões, porém a sua direção é o que? Vertical. Então, equivale a aproximadamente quanto? 300 metros. Então, vai ser também 2. Então, aqui vai dar quanto? 600 metros. Aqui, mais 400. Porque está na sua direção horizontal e mais 300 na sua direção vertical. Então vou fazer a soma, né? Então o deslocamento será igual a quanto? 400 mais 300 mais 600 mais 800. Então somando esse deslocamento vai ser igual a quanto? 2.100 metros. Que também pode ser representado, que não está pedindo, né? 2,1 quilômetros. Só dividir por 1.000. Mas a resposta será quanto? 2.100 metros. A letra A. A letra B. Calcule o deslocamento de Amélia entre os pontos A e B. Do ponto A e vai para o ponto B. Então nós chamamos esse deslocamento de vetor resultante. Então aqui eu tenho essa reta aqui, que aqui vai equivaler a quanto? No sentido
vertical 300 e aqui vai equivaler a quanto? 400. Se deu um ângulo entre os vetores, um ângulo de 90 graus, teorema de Pitágoras. Então vamos resolver. Será igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Aumentar aqui. Vetor resultante ao quadrado vai ser igual a 300 ao quadrado, será 300 vezes 300, vai dar quanto? 90.000, mais 400 ao quadrado vai dar igual a quanto? 160.000. Somando esses valores, vai ser igual a quanto? 250.000. Então, o vetor resultante vai ser a raiz quadrada de 250.000. O vetor resultante será igual a quanto? A 500. O vetor resultante vai ser igual a 500 metros. Então, ele vai fazer esse deslocamento, né? Em linha reta, a letra B. A letra C, disputa a diferença entre a distância percorrida e o deslocamento entre os pontos A e B. Então, distância percorrida é percorrer em direção a sentidos que os vetores foram me indicando. Ó, distância percorrida, eu tive que traçar justamente isso daqui, ó, distância percorrida. Eu fui seguindo os vetores. O deslocamento que a Amélia teve que fazer poderia ser um deslocamento em linha reta, sair desse ponto A e ir direto para o ponto B, pegando esse deslocamento aqui, encurtando a distância. Então, ela fez a distância mais próxima em linha reta. Então, fazendo em linha reta, esse vetor resultante aqui, que é o deslocamento, que é a distância percorrida, vai ser o vetor resultante. E aqui deu o quê? Um teorema de Pitágoras. Então, a diferença dos dois seria essa. Bom, as questões foram essas. Finalizando mais uma aula. Não deixem de se inscreverem no canal para continuarmos produzindo vídeos. Se gostaram, compartilhe o vídeo. Não deixe de me seguirem nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então vou deixando meu agradecimento aqui. Muito obrigado e bons estudos.